Antes eu queria falar um pouquinho sobre o Brasil, algo que seria muito interessante nós entendermos o porquê Deus tem esse carinho com o Brasil. Por que nós chamamos Brasil? Brasil era escrito com Z e não com S. Em todas as nações, quando se manda uma correspondência para o Brasil, Brasil é com Z, não com S. E foi quando eu era criança que teve a mudança da ortografia, parece que um plano do inimigo para tirar o entendimento do que é o Brasil. Conversando com judeus messiânicos, a história do Brasil é muito diferente do prisma judaico do que a história que nós temos registrada pela Igreja Católica. Na nossa história nós aprendemos que as pessoas que vieram com Pedro Álvares Cabral eram degradados, eram prisioneiros, era gente de moral baixa, mas nós não vemos isso assim na nossa história. Tanto Cristóvão Colombo era judeu, quanto várias pessoas que vieram eram judeus fugindo da Inquisição na Europa. E um judeu chamado Barzilai. Barzilai, os judeus, eles têm uma visão do comércio. Barzilai viu logo aquela madeira chamada pau de ferro, uma madeira que era muito boa para construção, para navio, e dava uma tinta vermelha, e ele então começou a fazer o comércio desse pau de ferro. Tanto que foi tão exportado para a Europa, que no Palácio de Versalhes, em Portugal, há móveis, caibros, e com a plaquetinha, pau de ferro, importado do Brasil. Está lá, vocês podem ver. O nosso nome Brasil vem de Barzilai. Hoje, se você vai a Israel, quando você passa na imigração, e eles perguntam de onde você vem, você diz do Brasil, eu sou brasileiro. Em hebraico, brasileiro é Barzilai. Eu sou Barzilai, você é Barzilai, nós somos Barzilai. E quem foi Barzilai? Você abre a Bíblia, Barzilai foi amigo de Davi. Quando Davi fugia de seu filho Absalão, Davi foi para o deserto. Davi estava descalço, a cabeça coberta, humilhado. E Barzilai, junto com outros amigos de Davi, levaram bacias, camas, comida, queijo, passas. Levaram para Davi. Então Barzilai é amigo de Davi, é amigo de Israel. O Brasil é amigo de Israel. O Brasil tem uma missão: socorrer as nações que estão no deserto, os reis que estão no deserto. E esta foi a nossa missão, esta é a nossa história. As pessoas que formam o nosso povo vieram fugindo da guerra, vieram fugindo da Inquisição, vieram fugindo, estavam em deserto. Temos na nossa história social costumes totalmente judaicos. Nós aprendemos a levantar de manhã e dizer: bênção pai, a bênção mãe, e eles respondiam: Deus te abençoe. Isso é um costume judaico. Isso não veio da Igreja Católica, veio dos judeus. Mas olha que lindo o nosso nome Brasil. Se você escrever Brasil em hebraico, você não escreve as vogais, só as consoantes. Então Brasil com Z, Brasil seria escrito em hebraico assim: B, R, Z, uma pequena letrinha do hebraico Iod, que é o I, Iod e o L. B-R-Z-I-O-D-L, Brasil em hebraico. Iod é a primeira letra da palavra Israel. Israel está no nosso nome, Brasil. E as 4 letras, elas são um acróstico com o nome das 4 matriarcas de Israel, as 4 esposas de Jacó de Israel. B, Bila, R, Raquel, Z, Zilpa, L, Lia. Em 1948, foi o brasileiro Oswaldo Aranha que advogou em favor da criação do Estado de Israel. Os meninos e as meninas nos mostrarem porque o Brasil é Israel. Enquanto eu ficava
me debatendo para entender por que o Brasil é Israel, Senhor. Por que isso está acontecendo aí? Ele falou, o Brasil é Israel. E eu vi uma visão assim, uma espada desceu. Eu vi o nome do Brasil e a espada desceu e pegou aqui assim. E cortou aqui. E as letras começaram a mudar de lugar. O evento vai vir aqui, vai nascer, e eu acredito que vai ser em Belém do Pará. E o Senhor continuou falando, o Brasil é Israel. Por isso que as coisas estão acontecendo aí. Templo de Salomão no Brasil é a tipologia do terceiro templo de Israel. Pedras foram importadas de Israel para a construção do Templo de Salomão em São Paulo. E aí é Israel, porque está tudo no símbolo, e no símbolo espiritual é mais importante do que no material. Quando se resolve no espiritual, depois se resolve no material. Brasil encenando a chegada do Anticristo de Israel. João Batista, o abridor de caminho para o Salvador, a voz que clama no deserto, foi confundido com o Messias. Quem é você? Eu não sou o Messias. Então quem é você? Quem você diz que você é? Eu sou a voz de alguém que grita no deserto. Eleições 2018. Um glória a Deus ecoou pelo Brasil, direcionando a atenção de muitos brasileiros para o monte. O presidenciável Daciolo expôs ali os planos da elite global e profetizou sobre a nação o avivamento final. A voz que clama no deserto. Haverá um grande avivamento, tem um grande avivamento vindo para a nação brasileira, tem um grande avivamento chegando para a nação brasileira. Creiam somente, acreditem, confiem. E aí é Israel, porque está tudo no símbolo, e no símbolo espiritual é mais importante do que no material. Quando se resolve no espiritual, depois se resolve no material. Por isso, a pressão e o engano maior não vai ser primeiro enganar os judeus de lá, primeiro vai enganar o Israel daqui. Mas só não vai enganar o Israel espiritual, se discerne, porque o Senhor colocou para abrir os olhos aqui. A tipologia do Anticristo no Brasil. Se levantou no Brasil um homem que tem sobrenome de Messias e é adorado pela população. Este homem é chamado por seus seguidores de mito, termo esse que é utilizado para se referir a deuses, seres sobrenaturais e heróis. Ele é ferido de morte e se recupera bem e vive. Jair Messias Bolsonaro conseguiu unir em um só clamor contra a corrupção no Brasil religiosos, empresários, pessoas carentes e ricos. Porém, tenho que lhe dizer, Messias Bolsonaro não é o anticristo. As evidências de que Messias Bolsonaro não é o anticristo é o que está descrito em Apocalipse capítulo 13, verso 3, aonde diz que uma das cabeças será curada de uma ferida de morte e seguida pelo mundo inteiro, e não somente por uma ou duas nações. Messias Bolsonaro seria o anticristo se ele fosse o principal articulador do plano de paz no Oriente Médio, segundo o que está descrito em Daniel capítulo 9, verso 27. Jair Messias Bolsonaro é apenas uma tipologia do anticristo, assim como o Templo de Salomão em São Paulo e o nome Israel escondido no nome do Brasil. Isso prova que a aliança de Brasil e Israel é espiritual e vai além da compreensão humana. Em visita ao Brasil, Benjamin Netanyahu disse:
Israel, terra prometida. Brasil, terra das promessas. A pronúncia do tetragrama do Criador foi revelado a Israel e agora ao Brasil, revelado primeiramente a essas duas nações. A verdadeira pronúncia do nome do Criador está em achados arqueológicos e também no nome dos profetas, como Jeremiel, Matitiel e também o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. A pronúncia verdadeira do nome do Criador é Ial. Se você está interessado em saber mais sobre esta revelação, aqui no canal tem vários vídeos falando sobre isso e também nos canais do qual este canal está inscrito. Ninguém nos enganará com discursos. Israel, o Deus de Israel peleja por nós. Deus de Israel está conosco. E Ele está abrindo os nossos olhos, acordando a gente.